Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Tribuna Condominial, o seu novo encontro semanal com a segurança jurídica no mercado condominial. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, nos encontraremos para debater o que realmente importa na gestão do seu condomínio. Na Tribuna Condominial, traremos sempre o ponto de vista jurídico sobre tópicos relevantes para síndicos, trazendo advogados especialistas na área condominial para deixar você cada vez mais informado. Esse programa é produzido pela Pred News, seu principal portal de notícias condominiais. Então, aproveita para clicar no botão de se inscrever aqui no canal. Segue as redes sociais da Pred News e acesse o site prednews.com.br para se manter informado sobre tudo no mercado condominial. O programa Tribuna Condominial é um oferecimento da ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. Agradeço em nome da Pred News o suporte para trazer conteúdos com respaldo jurídico para síndicos de todo o Brasil. Aproveito também para agradecer nossos apoiadores, Condoasp, Assessoria Condominial, e HR, o Banco dos Condomínios. Essas empresas atuam no Brasil inteiro, levando soluções financeiras e administrativas para condomínios de todos os portes. E aqui elas contribuem apoiando um trabalho informativo, pois o síndico bem informado é um síndico que protege e valoriza o seu patrimônio. E o assunto de hoje coloca o dedo em uma das feridas mais silenciosas da vida condominial: a omissão da administração diante de obras irregulares e o alto preço que todos os proprietários podem pagar quando ninguém assume a responsabilidade de agir. Vamos debater o custo da omissão, quando a inércia da gestão consolida a obra irregular. No mercado imobiliário, especialmente em edifícios corporativos, é cada vez mais comum que proprietários adquiram salas consecutivas e promovam ampliações para acomodar a expansão de seus negócios. O problema surge quando essa expansão ultrapassa os limites da unidade privativa e invade áreas pertencentes à coletividade. Casos em que proprietários fecham corredores, incorporam espaços comuns às suas salas e alteram a configuração original do pavimento sem autorização prévia não são tão raros quanto parecem. Mas, curiosamente, o maior problema nem sempre está na parede construída. Muitas vezes, ele está na falta de reação da administração. Em inúmeros condomínios, a irregularidade é identificada por uma gestão, ignorada pela seguinte, e anos depois acaba sendo tratada como se fosse uma situação normal, simplesmente porque ninguém teve coragem de enfrentar o problema. É justamente aí que mora um dos maiores equívocos da vida condominial: acreditar que o tempo tem o poder de transformar uma ocupação irregular em uma situação legítima. Para me ajudar a traduzir o juridiquês e a extrair mais informações sobre o tema de hoje, receberemos a doutora Vanessa Carvalho. Ela é advogada com 15 anos de atuação estratégica no setor corporativo, especialista em processo civil, direito empresarial, licitações e direito do trabalho. Ela tem vasta experiência na prevenção de passivos, gestão de riscos jurídicos e conformidade contratual orientada a resultados. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui hoje com esses grandes profissionais. Camille, você trouxe um cenário excelente. E eu quero puxar um gancho aqui para falar direto com quem está assistindo a gente: síndico, empresário, investidor ou morador, né? Essa realidade que vamos discutir hoje, ela é global. Ela não é ela é aplicada da mesmíssima forma, tanto no condomínio comercial quanto no residencial. A lógica jurídica é uma só. E você provavelmente, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente já entrou num condomínio e viu essas salas que são anexadas todas, né? São salas consecutivas, emenda tudo, fecha com a porta bem bonita de vidro e acha que ali ele incorporou aquele espaço. Ou então a gente vai num condomínio residencial e tem uma sacada totalmente modificada. E aí quebra toda a estética daquele condomínio, né? Desvalorizando
o patrimônio coletivo. Esse erro, ele é exatamente o mesmo e a solução jurídica é a mesma, infelizmente. Provavelmente a empolgação do negócio ou de fazer uma reforma do proprietário, fazer essas alterações de estrutura, acabar avançando nessa área comum, sem falar com o síndico, sem aprovar em assembleia, e causa esse ruído entre o que é área privativa e o que é área comum. Aqui hoje, no nosso papel jurídico é alertar sobre sobre o problema que é o silêncio da gestão diante dessas construções ou ocupações irregulares, e como é que a inércia pode consolidar uma ilegalidade, desvalorizar o patrimônio coletivo. Então, aqui a gente vai abrir hoje com os debates com os colegas para clarear esses pontos e entender os riscos. Muito obrigada por essa introdução maravilhosa. E agora, né, que a doutora Vanessa desenhou o cenário e nos deixou na mesma página, é hora de trazer nossa bancada de especialistas para aprofundar esse debate e entender onde moram as armadilhas legais. Para começar, recebemos o doutor Gabriel de Macedo Soares. Ele é advogado com pós-graduação em Direito Civil e em Direito Condominial e Gestão de Novos Condomínios. Seja muito bem-vindo, doutor Gabriel. Olá, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, né? Estou aqui a atender às demandas e às dúvidas aí do pessoal. Muito obrigada. E agora receberemos também o doutor Fernando Sampaio, advogado com sólida atuação nas áreas de Direito Civil e Processo Civil, além de experiências em Direito do Trabalho e Previdenciário, com prática voltada tanto para a área consultiva quanto contenciosa, sempre com foco na análise estratégica dos casos e na busca de soluções jurídicas eficientes e seguras. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, estar participando aqui da Tribuna Condominial, ao lado desses grandes profissionais. Espero contribuir bastante no debate desse tema tão importante. Doutora Vanessa, agora para começarmos nosso debate, por favor, traduza para os síndicos que estão nos acompanhando quando uma obra irregular é executada e a administração simplesmente escolhe não agir. Essa omissão pode ser tão grave quanto a própria intervenção? Até onde vai a responsabilidade do síndico que presencia a irregularidade e decide evitar o conflito? Aqui eu vou responder direto aos síndicos, né? Que a omissão pode ser tão grave quanto a própria obra irregular. Essa questão entre um dos maiores mitos da vida condominial e acreditar que o tempo tem o poder de transformar as irregularidades em uma situação legítima. E, felizmente, o tempo não consolida a ilegalidade. O corredor corporativo, como você disse, é uma área comum e de uso coletivo e protegido pelo artigo 1331 do Código Civil. O uso ou desuso, a falta de contestação imediata não vai mudar a lei. E a responsabilidade do síndico que decide evitar o conflito, ele bate direto no bolso e no CPF desse, né? Por 3 motivos principais. O primeiro motivo é o suprécio, que se você deixa o tempo passar, o condomínio pode perder o prazo judicial de exigir essa demolição ou embargar essa obra, e para exigir o desfazimento, e fazendo com que o tempo não legalize a obra, mas que tire o poder de reação do condomínio de poder agir, né? Então, assim, ele acaba causando um prejuízo diante da inércia. O segundo motivo seria a responsabilização civil do síndico, que é uma coisa que a gente traz frequentemente aqui na tribuna, que é o artigo 1348, que todo síndico tem a obrigação de conhecer a fundo. Porque ele deixa claro que o síndico deve guardar e conservar as áreas comuns. Se ele se omite, ele comete negligência. E essa obra gera um prejuízo estrutural, afeta a segurança, ou desvaloriza o prédio, o síndico pode responder sim com seu patrimônio, né? Está na lei. E a terceira situação é a omissão do síndico, ele não anula os direitos dos outros condôminos. Por exemplo, você notou no seu prédio que está acontecendo aquela obra, o síndico não se manifestou, então aquela obra já aconteceu, mudou de gestão e ninguém se manifestou, você pode
diante da omissão e negligência dessa administração, desse gestor, você pode sim ir direto na justiça, exigir a demolição e defender as irregularidades do edifício. Em resumo, para evitar o conflito hoje e não contratar um processo judicial, porque sempre vai virar um processo judicial quando você não é atento às situações condominiais, ao direito coletivo, e o síndico, no caso, aí não foi eleito para ser aquele vizinho legal, né? Ele foi eleito para cumprir a convenção, e como eu sempre digo no escritório, é que as obras irregulares, eles não se consolidam com a força do tempo, mas eles podem causar esse prejuízo no patrimônio diante da omissão de quem deveria agir, e aqui, em princípio, quem tem que agir é o síndico, só depois disso é o condômino. É isso. Muito obrigada, doutora Vanessa. Ficou claro, né, que uma gestão eficiente depende de processos seguros, transparência e responsabilidade na proteção do patrimônio coletivo. E por falar em segurança financeira e em boas práticas de gestão, vamos fazer uma rápida pausa para acompanhar o recado do nosso apoiador, o Banco HR. Vamos rodar. Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão. Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR. Soluções financeiras para o seu condomínio. Uma administração sólida começa pela segurança dos recursos do condomínio. E uma das formas mais importantes de garantir transparência é assegurar que toda movimentação financeira aconteça de forma rastreável e com total controle. É exatamente isso que o Banco HR, o Banco dos Condomínios, oferece. Com contas individualizadas, vinculadas diretamente ao CNPJ do condomínio, a arrecadação permanece em nome do próprio empreendimento, proporcionando mais segurança, autonomia e transparência para síndicos, conselhos e moradores. Tudo isso por meio de uma instituição autorizada e regulada pelo Banco Central, combinando tecnologia, praticidade e soluções desenvolvidas especialmente para o mercado condominial. Quer contar com quem realmente entende as necessidades dos condomínios? Entre em contato pelos canais que aparecem aqui na tela e conheça tudo que o Banco HR pode fazer pela gestão do seu patrimônio. Bom, agora voltando para o nosso debate, para o nosso tema, vamos aqui para uma pergunta para o doutor Fernando. Doutor Fernando, o artigo 1331 do Código Civil deixa claro que corredores e áreas de circulação integram o patrimônio comum dos condomínios. Quando um proprietário fecha um corredor e incorpora a sua unidade sem autorização, estamos diante apenas de uma reforma irregular ou de uma verdadeira apropriação de área comum? O fato de ninguém ter contestado imediatamente muda alguma coisa do ponto de vista jurídico? Do ponto de vista jurídico, a resposta é categórica. Quando um proprietário fecha um corredor e um anexo à sua unidade, não estamos falando aqui de uma simples reforma irregular, mas sim de uma apropriação indevida de uma área comum. Uma reforma irregular, ela seria, por exemplo, trocar o piso de uma varanda sem autorização ou realizar uma obra interna que não cumpre as normas da ABNT. O ato de fechar um corredor é muito mais grave. É um ato de esbulho possessório, pois o condômino está, na prática, tomando para si uma parte do imóvel que pertence a todos e excluindo os demais coproprietários do uso. Ele está transformando um patrimônio coletivo em um patrimônio privado unilateral, o que é extremamente vedado pela legislação. O artigo 1331, precisamente no parágrafo 2º do Código Civil, que você mencionou, estabelece que o acesso ao logradouro público e às áreas de circulação são de uso comum e não pode ser alienado separadamente ou dividido. Portanto, a conduta que você descreveu é uma violação direta ao direito da propriedade dos demais condôminos. Agora, sobre a sua segunda pergunta, o fato de ninguém ter contestado, bom, imediatamente, não. A ausência de uma reclamação imediata, a princípio,
interpretada pelo direito como uma mera tolerância. A tolerância é um ato de liberalidade, é uma condescendência, e não gera direitos. Ou seja, o condomínio ou qualquer condômino não perde o direito de exigir o desfazimento da obra apenas porque não agiu no primeiro dia. A irregularidade, ela continua existindo. Contudo, a mora, ela representa um grande perigo. Por quê? Em casos excepcionais, está sujeita ao suprécio. O suprécio é a perda de um direito pelo não exercício no tempo, de modo a criar, na outra parte, a expectativa legítima de que esse direito não seria mais exercido. Em outras palavras, a inércia prolongada do condomínio, ou mais precisamente do síndico, que é o representante, poderia, em uma situação muito excepcional, ser usada pelo infrator para argumentar em um eventual processo que o condomínio perdeu o direito de reclamar. Resumidamente, o ato de uma apropriação ilegal, ela é ilegal desde o princípio, desde o primeiro dia. A falta de contestação imediata não legaliza o ato, mas acende um sinal de alerta. Quanto mais tempo o síndico e os condôminos se omitirem, maior o risco de a situação se tornar mais complexa e de difícil reversão no futuro. Muito obrigada, doutor Fernando. Agora eu tenho uma pergunta para o doutor Gabriel. Doutor Gabriel, é comum ouvir argumentos como ninguém reclamou, a área não era utilizada ou a obra trouxe melhorias para o prédio. Na prática, o silêncio da administração ou dos condôminos pode ser interpretado como uma autorização tácita? Existe o risco de que a passagem do tempo legitime uma ocupação originalmente irregular? Assim, Camille, o simples fato de ninguém reclamar não vai transformar essa irregularidade em algo legal, né? Vale lembrar que a área comum do condomínio pertence a todos os condôminos ali presentes e não pode ser incorporado ao patrimônio particular de um condômino, por livre iniciativa, por achar que aquela área não vai ser utilizada pelos demais condôminos, né? A omissão ela até pode dificultar, de certa forma, a solução do problema ao longo dos anos. Só que ela não dá o poder do condômino de usufruir e de se apossar de forma particular dessa área comum do condomínio. Por isso que eu costumo falar que o tempo ele não funciona como uma espécie de anistia para obras irregulares. Quanto mais tempo a situação permanece sem solução, maior vai ser o risco de conflitos, maior vai ser o risco daquela situação se tornar um imbróglio jurídico entre o condomínio e o proprietário possuidor dessa área. E se a gente for levar para a esfera judicial, né, existe um fenômeno chamado de uso capião, que é quando alguém toma posse de um bem móvel ou imóvel em que de fato não lhe pertence, mas durante os anos, com essa posse, a pessoa tem o direito de reivindicar essa propriedade para si. E nos condomínios acontece muito, por exemplo, alguns condomínios onde tem condôminos que fazem uma espécie de puxadinho, né? Tem um apartamento ali e faz um puxadinho. E alega de que aquela área não está sendo utilizada pelos demais condôminos, mas isso não pode. Vale lembrar que todo condomínio tem uma convenção, onde nessa convenção possui o memorial descritivo de todas as unidades. E aquele memorial descritivo tem que ser seguido para todos os moradores, né? Vale lembrar que a área comum é a área de todos os condôminos e não pode ser privativa de apenas uma unidade autônoma. E quando a gente continua nessa esfera jurídica, existem duas correntes a respeito da usucapião de áreas comuns de condomínio. Já existem decisões do STJ que permitem a usucapião em áreas comuns do condomínio, desde que essa área seja totalmente inutilizável pelos demais condôminos. Mas isso não é motivo para a gestão do condomínio permitir que uma área comum seja utilizada de forma privativa por apenas um condômino. Então, vale lembrar aos síndicos, ao pessoal que trabalha com condomínio, com gestão, às administradoras, que o melhor remédio nesse caso é sempre prevenir e evitar que uma área comum seja utilizada de forma privativa por um condômino. Muito obrigada, doutor Gabriel. Agora, doutora Vanessa, juntando a análise do doutor Fernando sobre a natureza das áreas comuns e o alerta do doutor Gabriel sobre os riscos da tolerância, qual o veredito para esse primeiro bloco?
O tempo é capaz de transformar uma irregularidade em um direito adquirido ou o patrimônio coletivo continua protegido independentemente dos anos de omissão? O doutor Fernando e o doutor Gabriel trouxeram uma perspectiva bem legal sobre, até um olhar novo sobre o que a gente estava conversando, que foi o caso do uso capião dessas áreas comuns totalmente inutilizadas. Mas é exatamente o que a gente vem conversando aqui, que o fato de ter sido omisso ou do gestor naquele momento não ter feito, ele não legaliza, ele não autoriza a obra, o silêncio não autoriza a obra. Então, quem faz a gestão, ele tem que ter essa noção de que ele precisa ali estar atuando na proteção do direito coletivo, dos condôminos, e na execução correta da convenção. Então, assim, não autoriza, não torna legal. Aquela obra pode ser demolida, causando um prejuízo. Já pessoal, você construiu uma obra inteira e aí alguém embarga um condômino, ou o próprio síndico entra na justiça e com ação de demolição. Prejuízo da pessoa que levantou sem falar com o síndico, sem verificar a convenção, sem levar. Algumas obras dependem de ser levadas até a Assembleia para aprovação, como é o caso do uso que a gente está tratando aqui, que é o uso das áreas comuns como corredor, né, que é o exemplo focal. Eles precisam ser levados, porque isso vai gerar um fracionamento de área comum, vai incidir diretamente na cota condominial. Então, assim, é complexo, mas a gente vai entender aqui até o final da tribuna hoje, a gente vai conseguir esclarecer, trazer luz a muitas situações, mas a princípio aqui hoje o veredito não vai tornar legal a sua obra, você corre o risco de ficar nesse prejuízo, o síndico corre o risco de responder caso seja usucapido aquele espaço, o síndico pode responder com o seu patrimônio pessoal, né? Seu CPF, pode responder diante daquele prejuízo que ele causou pela inércia. E é isso. A gente tem que estar atento aí às modificações e ao nosso bem, né? Ao nosso patrimônio. A princípio, não é legal, mas pode trazer prejuízo gigantesco, problema judicial, com certeza. Os síndicos têm que ficar atentos e espertos, né? Isso, a gestão exige coragem. Com certeza. Muito obrigada pelas respostas, doutora Vanessa. Agora vamos para um rápido intervalo sobre a nossa parceira e apoiadora Condoasp. Voltamos já já. Você sabia que a Condoasp faz parte de um ecossistema com mais de 1.000 condomínios, presente em mais de 20 estados? Aqui, seu condomínio conta com gestão profissional, transparente, contabilidade completa e suporte 24 horas. Com o app Classicom, síndicos e moradores resolvem tudo na palma da mão. Boletos, pagamentos, reservas, ocorrência, prestação de contas. E ainda tem soluções financeiras exclusivas com o HR, o Banco dos Condomínios. A ASP, Assessoria Condominial, é especialista em levar inteligência, conformidade legal, suporte administrativo, fiscal, financeiro e documental que o seu condomínio precisa para operar no mais alto nível, sempre com total clareza na prestação de contas aos moradores e ao conselho. Quer profissionalizar a gestão do seu prédio, eliminar riscos jurídicos e dormir tranquilo? Conte com a Condoasp Assessoria Condominial. Os contatos estão passando aqui embaixo na tela. Agora, vamos voltar para o nosso debate. Tem uma pergunta para o Dr. Gabriel. Dr. Gabriel, além da discussão patrimonial, existe também a preocupação com a segurança da edificação. Em que medida a remoção de paredes, a unificação de ambientes e alterações na configuração dos pavimentos podem comprometer elementos estruturais, instalações e até rotas de evacuação? Qual é a importância da ABNT NBR 16.280 nesse contexto? Camille, sem dúvida, esse aspecto é muitas vezes ainda mais preocupante do que a própria discussão patrimonial em si, né? Para a gente introduzir a resposta a essa pergunta, é importante primeiro eu trazer aqui o que é a ABNT NBR 16.280. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas,
no qual, em 2014, através de um acidente que teve lá no Rio de Janeiro, criou a norma brasileira 16.280. O que é essa norma brasileira 16.280? É uma norma técnica que rege as reformas em condomínios no Brasil, né? Ela estabelece o sistema de gestão obrigatório para qualquer tipo de reforma ou obra, tanto em unidade privativa, como também em área comum. E ela exige um certo planejamento daquele responsável pela obra e também exige que ele apresente uma documentação formal e uma responsabilidade técnica, que é para garantir a segurança daquela obra, garantir a estrutura e também garantir a segurança ali dos moradores e de todos aqueles que compõem a coletividade condominial. Assim como eu falei na introdução aqui da resposta, né, essa norma ela foi criada em 2014, em qual aconteceu um acidente lá no Rio de Janeiro, em um condomínio comercial, no qual, através de uma obra que aconteceu no 9º andar, o prédio veio a desabar. Né? Durante a obra lá, a reforma, mexeram em paredes, em estruturas que não deveriam ter mexido, e, infelizmente, esse acidente aconteceu aí e ocasionou 22 mortes no Rio de Janeiro. Então, a partir daí, a Associação Brasileira de Norma Técnica criou essa norma aí, 16.280, que se torna obrigatório para todos os condomínios no Brasil. E vale lembrar que, nesse caso, como eu citei aí, lá do condomínio do Rio de Janeiro, tanto o proprietário como o síndico, como os responsáveis pela obra, eles foram indiciados criminalmente aí com essa responsabilização. Então, quando alguém promove uma reforma sem um controle técnico adequado, a gente não está falando apenas de estética ou ampliação do espaço, né? Dependendo da intervenção ali do proprietário naquela obra particular, pode ser afetada a estrutura do condomínio, pode ser afetada a estrutura hidráulica, sistema elétrico, pode até mesmo também aí atrapalhar uma rota de fuga aí de incêndio que estava previsto ali no projeto original do condomínio. Então, é exatamente para isso que existe a norma brasileira 16.280. Não é apenas para proteger aquela pessoa que está fazendo a reforma, mas é para proteger também toda a coletividade condominial. Então, é importante que você, síndico, você da administração do condomínio, sempre quando for realizar uma obra, uma reforma numa área comum, ou quando o morador for realizar uma reforma na sua área privativa, exija sempre um ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que é feita por um engenheiro, ou então exija um RRT, que é um registro de responsabilidade técnica, que muitas vezes é feito pelo arquiteto. E essa obra, sem esse acompanhamento técnico, sem essas anotações ou esses registros, ela deve ser embargada alegando questão de risco para o condomínio. Agora, sim, vale lembrar que existe alguns tipos de reformas, como, por exemplo, a pintura na parede, que, de fato, não é preciso exigir essa anotação técnica. Mas quando for se tratar de uma obra que vai mexer com a estrutura da unidade, que vai realizar quebra de parede, colocação de piso, é sempre necessário exigir essa documentação. E quando a administração ignora uma obra sem um projeto e sem um acompanhamento, ela vai estar permitindo que um risco individual se torne um risco coletivo aí para todos aqueles que compõem a coletividade condominial. E quando a gente fala em segurança predial, em segurança de condomínio, né, vale lembrar que agir preventivamente é sempre mais barato do que lidar com as consequências depois. E essas consequências podem vir tanto na responsabilização civil, como também na responsabilização criminal. Então, fica aqui o último alerta para você, síndico, para você que faz parte da gestão de condomínio. Fique muito atento a essas obras e reformas que acontecem, tanto nas unidades privativas, como também nas áreas comuns. Muito obrigada, doutor Gabriel. Bom, agora eu tenho uma pergunta para o doutor Fernando. Doutor Fernando, quando uma obra é realizada sem planejamento técnico e sem a participação de profissionais habilitados, os prejuízos deixam de ser individuais e passam a atingir toda a coletividade. Quais são os principais riscos jurídicos e financeiros para o condomínio quando a administração ignora esse tipo de intervenção? Essa pergunta toca um ponto mais crítico da gestão, porque o prejuízo de uma obra sem acompanhamento técnico quase nunca fica restrito às 4 paredes daquela unidade. Do ponto de vista jurídico, o síndico precisa entender que o diálogo tem limite. O esgotamento das vias administrativas, que seriam notificação, multas, se a infração ou o risco persistirem, o síndico
tem a opção e o dever de ingressar com ações judiciais. Seja por uma ação de embargos à obra, com pedido de liminar, de urgência, para parar a reforma imediatamente, ou uma ação de demolição, para exigir o desfazimento e o retorno ao estado original do imóvel. Se o gestor cruza os braços para evitar o desgaste de um processo, ele viola o artigo 1348 do Código Civil e passa a responder com seu patrimônio pessoal pela omissão e a negligência grave. E quando olharmos para os riscos financeiros, a inércia da gestão decreta uma falência do caixa condominial, por 4 motivos claros. O primeiro é um custo de uma perícia tardia, onde uma perícia técnica de um engenheiro estrutural contratado às pressas e na iminência de um sinistro custa infinitamente mais caro do que uma ação judicial preventiva movida pelo síndico no início da obra. Bom, e o segundo ponto seria o rateio extras de recursos, onde se a estrutura do prédio for abalada ou as instalações forem danificadas, o condomínio será obrigado a fazer obras emergenciais. Bom, e o terceiro ponto seria a perda de um seguro predial. Essa é a maior armadilha financeira. Toda apólice de um seguro exclui cobertura em caso de negligência da administração. E o último ponto seria a desvalorização do patrimônio, onde o edifício que ganha fama de ter problemas estruturais ou brigas crônicas por invasões de áreas comuns ou reformas sem a assistência técnica, impacta imediatamente no mercado imobiliário. Em resumo, o síndico que não judicializa uma obra irregular para tentar poupar o condomínio das custas de um advogado está, na verdade, escolhendo pagar uma conta milhares de vezes maior. Muito obrigada, doutor Fernando. Doutora Vanessa, diante dos riscos estruturais e da responsabilidade coletiva que os doutores acabaram de destacar, qual deve ser a postura de um síndico que identifica uma obra potencialmente irregular? É melhor evitar o desgaste e esperar ou agir rapidamente para impedir que o problema se torne ainda maior? A minha fala após o doutor Fernando e o doutor Gabriel explanar muito bem essa situação é só de complementar e ratificar tudo que foi dito, né? Endossar. Fica claro que tem que agir no momento, tem que agir na hora. E o que é que o síndico pode fazer? Como bem disse, pode, primeiramente, conhecer sua convenção, a convenção que rege o seu condomínio. A convenção tem lá, você tem que notificar formalmente, geralmente por escrito, aquela pessoa que está fazendo a obra, o condômino proprietário que está fazendo a obra. Formalizou, solicitou lá o cronograma de obra, o planejamento da obra, de riscos e, como bem disse, assinado por um responsável técnico habilitado, um engenheiro, um arquiteto. Se ele não realizou, se ele não entrega aquilo ali a tempo, você faz um embargo administrativo. O síndico faz o embargo administrativo, apresenta. Se esse condômino continua, insiste nessa situação lá de quebrar a parede, de fechar a área comum, aí ele precisa fazer o embargo judicial. E aí, como a gente sempre diz aqui, tudo termina quando a gente não é ágil, quando a gente é omisso, tudo acaba em processo judicial. E a gente percebeu aqui com a história da ABNT, né, das regras, por que existem regras técnicas? Regras técnicas existem, infelizmente, porque a gente já viveu uma situação trágica. E, assim, o menor dos problemas aqui desse síndico é um problema econômico para ele. Já pensou uma tragédia? Pessoas que fazem nas suas sacadas, em casa de residencial, colocam um jacuzzi, aumenta o peso ali da sacada, que não está programado. Um prédio, quando vai ser construído, ele tem um memorial técnico, cada parede ali não foi construída sem querer, né? Ela tem um propósito, cada parede tem um propósito. Então, tudo é medido, tudo é pesado. Então, quando você faz isso, você coloca em risco a vida de outras pessoas. Acho que quando a gente está falando de obras irregulares e ocupações, que você obstrui uma saída de incêndio, por exemplo, você tem o prejuízo econômico, claro, é evidente que você vai ter esse prejuízo econômico, mas
principal, você está colocando pessoas em risco, né? A coletividade, seu vizinho está em risco por causa de você e uma teimosia de fazer uma extensão ou quebrar uma parede. É verdade. Excelentes orientações, doutora Vanessa. Muito obrigada. E para o síndico não ficar refém das armadilhas e de decisões impulsivas, a palavra de ordem no mercado atual é uma só: qualificação profissional. O universo condominial mudou drasticamente e não tolera mais o amadorismo. É por isso que você, síndico que deseja se destacar, liderar com governança, tomar decisões blindadas e alcançar o mais alto nível de reconhecimento, precisa conhecer a Mentoria Síndico Qualificado. Assista o vídeo a seguir. O mercado de sindicância profissional não aceita mais amadores. Você está pronto para o próximo nível? Bem-vindo à Mentoria para Síndicos Profissionais. Se você já atua e quer elevar seu nível técnico, ou se deseja ingressar no mercado com segurança e credibilidade, este é o seu lugar. Aqui, nós substituímos o improviso por método, fundamento e visão de mercado. Preparamos você para o mundo real em 13 pilares estratégicos: fundamentos e postura profissional, legislação aplicada e proteção jurídica, limites de atuação, responsabilidade civil e criminal, gestão de assembleias e rotinas operacionais, contabilidade descomplicada e combate à inadimplência, rateio estratégico e ética na governança, mediação de conflitos e tecnologia aplicada. E, por fim, posicionamento de mercado e precificação. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Saia do improviso. Tome decisões fundamentadas. Construa uma carreira respeitada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. O MSQ, Mentoria Síndico Qualificado, é um treinamento robusto de 65 horas com conteúdo 100% prático, estratégico e conectado com os desafios reais do dia a dia. A mentoria é dividida em 13 módulos detalhados, repletos de videoaulas e materiais de apoio exclusivos. Com ela, você aprenderá a decidir com convicção, agir com total respaldo legal e se posicionar como uma verdadeira autoridade. Se você quer sair definitivamente do improviso e governar com confiança, esse é o seu próximo passo. Acesse agora o site talentgp.com.br/MSQ. Bom, agora voltando aqui com os nossos advogados. Senhores advogados, aqui na tribuna condominial, vamos para uma dinâmica totalmente diferente dos primeiros blocos. Chegou a hora do quadro Minuto da Jurisprudência. A dinâmica funciona da seguinte forma: o cotidiano na gestão condominial impõe decisões rápidas e o síndico busca orientações jurídicas que sejam, acima de tudo, práticas e conclusivas para o seu planejamento. Por isso, preparamos um formato focado na objetividade. Eu apresentei cenários bem específicos de administração temerária e os doutores terão o desafio de sintetizar a solução legal em até aproximadamente 1 minuto. Em uma forma de entregarmos o máximo de valor técnico com o dinamismo que o nosso público precisa. Vamos começar, doutores? Bom, agora vamos com uma pergunta para o doutor Fernando. Doutor, de forma objetiva, um proprietário que fecha um corredor pertencente à área comum pode alegar que a ocupação se tornou legítima apenas porque ninguém contestou a situação durante anos? Bom, a resposta objetiva é não. O proprietário não adquire o direito sobre a área apenas porque ninguém reclamou. E o risco para o infrator é altíssimo. Ele pode ser impelido judicialmente a qualquer tempo a demolir a obra e devolver o espaço ao estado original, arcando com todos os custos. Embora o direito à vizinhança penalize a demora extrema em casos muito específicos, no caso da apropriação de uma área comum, os tribunais são pacíficos ao entender que a infração contra o patrimônio coletivo e de natureza permanente. O que isso significa? Significa dizer que o tempo não transforma o erro em um direito. O morador infrator assume o risco
altíssima, pois pode ser obrigado judicialmente a qualquer tempo. E a omissão de gestões anteriores não amarra as mãos do síndico atual. O dever de reaver o patrimônio comum, ele permanece de pé. Obrigada, doutor Fernando. Agora, doutor Gabriel. Se a administração se recusa a agir diante de uma obra irregular, um condomínio prejudicado pode buscar diretamente a proteção judicial do patrimônio comum? Sim, Camille. O Código Civil ele atribui ao síndico o dever de proteger, conservar e defender os interesses de todos os condôminos ali daquele condomínio. Quando a administração do condomínio ela permanece de forma inerte diante de uma irregularidade que afeta as áreas comuns do condomínio ou afeta os direitos dos demais condôminos, o proprietário prejudicado ele pode recorrer ao Poder Judiciário para buscar a proteção ali dos seus interesses, né? E nessas situações, o proprietário ele pode sim ajuizar medidas para cessar essas irregularidades. Até tem um caso concreto aqui que ocorreu na cidade de Teresina, no qual foi instalado um mercadinho, e esse mercadinho foi instalado de forma irregular, no qual veio a prejudicar um dos moradores lá do condomínio. Ficou próximo à sua janela, tirou a sua privacidade e inibiu a luz do sol que entrasse ali no seu apartamento. Esse condômino ingressou com a ação judicial e conseguiu uma decisão para que o mercadinho fosse retirado daquele local e fosse realocado em outro local ali dentro do condomínio. Então, é importante que os condôminos, quando se sentirem prejudicados em determinadas obras ou em determinadas posses irregulares no condomínio, ele vá ao judiciário buscar ali os seus direitos, né? Vale lembrar que o direito ele não socorre àqueles que dormem. Então, é importante você buscar o Poder Judiciário. Se não conseguir de forma administrativa, você vai ao Poder Judiciário para tentar aí, fazer jus ao seu direito como condômino. Obrigada, doutor Gabriel. Agora, voltando aqui com o doutor Fernando. Doutor, o fato de a área ocupada ser pouco utilizada ou não levar a algum lugar altera a natureza jurídica do espaço e autoriza sua utilização exclusiva por um único proprietário? Bom, de forma alguma. Este é um argumento muito frágil e, infelizmente, é um dos mais comuns no judiciário. O fato de um corredor ser pouco utilizado ou aparentemente não levar a lugar nenhum não altera em absolutamente nada a natureza jurídica dele. Aquela área continua sendo um bem comum, inalienável e indivisível. Isso está previsto no artigo 1331 do Código Civil. A lei não condiciona o direito de propriedade a uma frequência de uso. Bom, a jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, ela é pacífica nesse sentido. As áreas comuns de condomínio são insuscetíveis ao uso capião, pois a ocupação unilateral não configura uma posse, mas sim uma mera detenção decorrente de uma tolerância. Além disso, os tribunais estaduais tratam a apropriação de áreas comuns como uma infração de natureza permanente. Isso significa que a ilegalidade se renova dia após dia e não prescreve. Muito obrigada, doutor Fernando. Agora voltando com o doutor Gabriel. Doutor, quando a solução para uma obra irregular é adiada por muitos anos, os custos de regularização e os conflitos tendem a aumentar ou diminuir? Camille, sem dúvida tende a aumentar, né? E quanto mais tempo a situação irregular ela permanece ali acontecendo, maior vai ser a sensação de que ela se tornou definitiva. Então, isso vai gerar uma resistência por parte daquele condômino, por parte do ocupante, e vai aumentar aí um potencial enorme de conflito entre a gestão condominial e entre o condômino ali possuidor, né? Além disso, também podem surgir novos proprietários do condomínio, alguns documentos podem se perder, algumas provas podem se tornar mais difíceis de produzir, e aquele condômino possuidor pode tentar buscar a justiça para conseguir aí o uso capião. Se o condômino procurar a justiça para conseguir o uso capião, o condomínio vai gastar com advogado, vai gastar com custo processual, ou seja, tudo isso tende a aumentar o conflito e aumentar os custos operacionais para o condomínio. Então, mesmo que o condomínio possua um forte respaldo jurídico, né, a demora em agir, ela costuma aumentar os custos aí processuais, honorários periciais, honorários advocatícios e o tempo necessário para restabelecer a situação original. Tudo isso demanda tempo. Então, é por isso que uma gestão eficiente, Camille, ela não é aquela que vai empurrar o problema para a próxima gestão.
ela é aquela que tem que enfrentar a irregularidade, por mais que seja pequena e por mais que seja ali administrável, né? A gestão ela não pode estar empurrando com a barriga esse problema para deixar para o futuro. É necessário agir de imediato. Muito obrigada, doutor Gabriel. Agora, doutora Vanessa, para encerrarmos em 1 minuto, qual é a principal mensagem que síndicos e condôminos precisam compreender para evitar que pequenas irregularidades se transformem em grandes passivos para toda a coletividade? Camille, vou fazer em 1 minuto, não, vou fazer em 1 segundo. Condomínio é coletividade e governança, né? É isso. Mas, assim, estendendo um pouco essa conversa para proprietários e investidores, o recado é consulte a convenção, consulte o seu síndico antes de gastar um único centavo com obra. Não compre uma briga com a coletividade, não cause riscos à estrutura predial, preserve seu patrimônio. Para o síndico, profissionalizem a gestão, ajam com respaldo legal e de forma imediata. O síndico foi eleito para ser o guardião do patrimônio e o executor das decisões assembleares. O patrimônio comum ele é sagrado, e como os meus colegas trouxeram aqui, a gente está diante de situações que a justiça vai decidir de forma diferente para casos semelhantes. A gente viu que existe uma doutrina que fala que aquilo ali é um problema continuado, é um erro continuado, é um ilícito continuado, que não vai gerar usucapião. Mas a gente tem decisão no STJ que comprovam que pode ser usucapido uma área totalmente inutilizada pelo condomínio. Então, agir de ofício, que nem a gente diz juridicamente, é a melhor opção. Muito obrigada, doutora Vanessa. Que debate valioso e esclarecedor nós tivemos hoje aqui na nossa... Foi muito bom, né? Que debate valioso e esclarecedor nós tivemos aqui hoje na nossa bancada. Bom, eu quero expressar minha imensa gratidão aos nossos convidados por compartilharem com a gente tanto conhecimento técnico. Doutor Fernando, foi um enorme privilégio receber suas análises. Muito obrigada pela contribuição de hoje. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer imensamente pela oportunidade de debater um tema tão vital com vocês, meus colegas. E, assim, quero agradecer... Deixa eu cortar essa parte. Deixa eu falar de novo. Bom, quero agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade de debater um tema tão vital com vocês. A mensagem final que eu gostaria de deixar para todos, os síndicos, os gestores, os condôminos, que nos acompanham, não tenham medo de exercer a autoridade que a lei lhe confere. A omissão pode parecer o caminho mais fácil para evitar um conflito de curto prazo, mas ela cobra o preço mais caro ali na frente. Seja com uma bala de segurança do prédio, ou com uma ruína financeira do caixa do condomínio, proteger o patrimônio coletivo é o papel dos condôminos e principalmente do seu representante. Parabéns para a Ednews, a ADV Sindicom pela iniciativa, pelo espaço que ela fornece para a gente debater esse assunto. E um grande abraço a todos, até a próxima. Muito obrigada, doutor Fernando. Doutor Gabriel, agradeço imensamente pelas ponderações tão pontuais e cirúrgicas que o senhor trouxe para a gente hoje. Primeiramente, Camila, eu que agradeço aqui o convite da Ednews, né? E também agradeço aos colegas de bancadas aqui, a doutora Vanessa, o doutor Fernando, por essa qualidade aí do debate, né? O tema de hoje, ele demonstra que a maior ameaça para o condomínio, muitas vezes, não é a obra irregular em si, mas é a omissão diante dela. Então, para os síndicos, conselheiros e todos aqueles que fazem parte da administração do condomínio, tem que compreender que proteger o patrimônio comum não é uma faculdade de vocês, é um dever de vocês, né? Então, alguns problemas enfrentados ali no início pode trazer algum desgaste, né, algum conflito, mas ele vai ser sempre a melhor solução, agir de forma preventiva para evitar que o pior aconteça depois. Então, a principal mensagem que eu deixo aqui para todos os presentes aqui, todos vocês que estão assistindo, é que agir preventivamente vai ser sempre a forma mais eficiente, segura e barata para tentar corrigir os erros aí
de omissão. Então, muito obrigado aí à Pred News e aos colegas de bancada aí pela oportunidade. Eu espero reencontrar vocês aí em uma próxima edição da Tribuna Condominial. É isso, doutor Gabriel, muito obrigada. E a doutora Vanessa, nosso muito obrigada por conduzir esses esclarecimentos com maestria, mostrando o caminho seguro para elevar o nível da governança em todo o país. Camille, eu que agradeço o convite. Foi uma alegria dividir a bancada hoje com vocês, trazendo à luz a temas tão importantes. Para todo mundo que acompanhou, lembrar que sempre a governança de verdade começa com uma postura firme e transparente de cada um de nós. E um grande abraço a todos e uma excelente tarde e até a próxima. E o meu agradecimento especial também vai para você que dividiu o seu horário de almoço com a gente em busca de uma gestão mais protegida. E lembre-se que a nossa missão de levar informação de alto impacto continua a todo vapor na grade da Pred News. Sintonize os seus lembretes para os nossos próximos passos. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, você tem um encontro imperdível com a Adriana no Meet dos Síndicos. E com certeza, na próxima quarta-feira, pontualmente ao meio-dia, a Tribuna Condominial retorna com mais um tema jurídico crucial para blindar o patrimônio do seu condomínio. E lembre-se, clique no botão para se inscrever no canal, ative todas as notificações e acompanhe nossos conteúdos. Uma excelente tarde a todos e até o nosso próximo encontro.